Fala, tudo certo com você? Olha, quero fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua vida você já se sentiu sozinho? Às vezes no meio de uma festa, de uma reunião de pessoas, de familiares, não é? De amigos, até pessoas que você gosta. Quantas vezes você se sentiu muito só em meio a muitas pessoas? É contraditório, né? É ambíguo. Mas sabe de onde vem isso? Sentimento de rejeição. Vamos conversar a respeito. Pois é, né? Esse sentimento de estar só em meio às pessoas tem raízes psicológicas lá na nossa infância. É o modo que nós nos sentimos desde a infância, às vezes em relação ao tratamento distante dos pais, não é? Da mãe, do pai, daqueles que te educaram. Mas não é só isso não. Sabe de onde vem muito esse comportamento que aos olhos dos outros é visto como um comportamento de timidez e às vezes até de uma pessoa antissocial? Esse comportamento ele pode ter raiz, normalmente tem, no comportamento da família. Sabe aquelas famílias que não recebem pessoas em casa? Famílias, vê se não é a sua, vê se não é seu caso. Né? De famílias que normalmente ficam muito fechadas no próprio núcleo. Pais, filhos, às vezes alguns parentes, não é? Raramente abrem para amigos, raramente fazem festas. Esse comportamento de isolamento familiar é um comportamento que pela educação vai sendo passada, né, de geração para geração. Alguns, né, às vezes um filho mais comunicativo, mais expansivo, pode até quebrar a tendência, mas com bastante luta, suando, porque não aprendeu a ser naturalmente uma pessoa que recebe os outros e que se coloca, que expressa seus sentimentos. Então, se a pessoa começa a criar, como é muito comum na adolescência, mecanismos de defesa, não é, escudos, armaduras, qual é a tendência? É criar um comportamento às vezes muito educado, um comportamento que pode ser até gentil, mas é um comportamento muito pensado. É um comportamento que, na verdade, gera um sentimento de solidão. E sofre, a pessoa sofre. E é engraçado, aos olhos dos outros, isso não é claro, mas a pessoa está sofrendo. Por que está sofrendo? Porque ela se sente rejeitada, não é? Como se ela não tivesse aprovação, valorização, carinho das pessoas. Às vezes ela até é chamada a participar, mas desenvolve um complexo de inferioridade. Esse sentimento, gente, muitas vezes, ele pode até vir por uma percepção maior do mundo. Aliás, é muito interessante isso. A pessoa acaba desenvolvendo uma capacidade de observação muito grande. É como se ela estivesse o tempo todo ali filmando o comportamento dos outros, analisando para ver, né, tateando para ver como ela pode se comportar para não gerar uma resposta negativa, crítica ou de marginalização. Esse comportamento pode até fazer com que a pessoa desenvolva um alto nível de sensibilidade, de observação, como eu disse, porém, cada vez mais ela acaba se isolando no próprio mundo e se sentindo desconectada da sociedade, desconectada do mundo. Como corrigir isso? Como curar isso? Autovalorização, autoestima, quebrar as barreiras com as outras pessoas. Essa barreira afetiva exige que você consiga romper com os modelos de comportamento, não é, de relação social que você teve na sua casa, na sua primeira família, quando você era criança. Exige que você, claro, experimente isso hoje, não é? Que você busque aquilo que te faltou. Mas para isso é preciso um mergulho na própria essência. É preciso perder o senso crítico, a vergonha, que não passa de uma única coisa: perfeccionismo, exatamente. Você que se sente muito sozinho em meio às pessoas, você que não se relaciona facilmente e acaba até se tornando tímido, como falei durante o vídeo, pode ter certeza, altíssimo nível de perfeccionismo. E em outras palavras, o que é o perfeccionismo? Exigência excessiva. Se exige demais e acaba acreditando que o mundo inteiro está cobrando de você na mesma intensidade que você cobra de si mesmo. Ou seja, é até possível que você atraia, pela lei da atração, pessoas que acabam te cobrando bastante mesmo, já que você é uma pessoa que se cobra e se exige de modo tão intenso. Mas pode ter certeza, é você que precisa virar essa chave, passando a reprogramar esse olhar que você tem das pessoas. Pode-se dizer que é um preconceito. É o preconceito de achar, de acreditar que o tempo todo você é o centro das atenções. Você não é o centro das atenções. As pessoas, cada uma delas, está preocupada com seus próprios problemas.
O que você precisa aprender é a ser mais desencanado com as consequências. Ou seja, haja pelo coração. Exige, claro, um trabalho terapêutico, como eu disse, de reprogramação mental e emocional, mas fundamentalmente, uma coisa que você pode começar a fazer desde já: pare de viver preocupado com o julgamento dos outros. E você só vive preocupado com o julgamento dos outros porque você julga que os outros também sejam assim tão críticos e tão preocupados com você. Percebe? Ou seja, gente que julga atrai gente que julga. O seu olhar de julgamento é que faz com que você acredite que as pessoas todas estão te julgando. Desencana, não é? Faz aquilo que o teu coração pede. Se errar, aprenda a rir de si mesmo. Sabe, de boa, ria de si mesmo. É essa postura que vai te permitir conduzir tua vida com maior leveza, com certeza, ok? Fica a dica do vídeo de agora. Se você curtiu, gente, compartilha aí com seus amigos. Eu acho que muitos deles podem viver essa realidade, que eu falei sobre esse sentimento de isolamento em meio às pessoas. Pode ajudar muita gente. Se curtiu também, dá seu like aqui. Super importante para mim ter esse feedback de vocês. Os comentários de vocês também aqui eu sempre acompanho, ok? Sugestões de temas, coloquem aqui porque eu vou acompanhando também e futuramente em novos vídeos eu trago a abordagem que vocês sugerirem, ok? E se você não é inscrito ainda no canal Marcelo Cotrim no YouTube, se inscreva aqui. E para finalizar, está aqui um vídeo como sugestão para você continuar promovendo esse estudo dentro do seu autoconhecimento. Um abração!